Ó, que nem eles usam arco e flecha, sabe? Ai! Do começo do filme, então vamos fazer a introdução aqui. Avatar, o Caminho da Água é a aguardada continuação do filme Avatar de 2009 do James Cameron. James Cameron, um cara que sempre revolucionou o cinema, um cara que sempre gostou de efeitos visuais desde que ele começou no cinema, e ele foi ficando um perito nesse assunto, né? Então o pessoal anunciou uma continuação de Avatar, porque foi um sucesso de bilheteria, maior bilheteria de todos os tempos, e essa continuação era pra sair em 2012, depois de 2013, depois de 2014, depois de 2015. Alguns falaram que seria em 2018, mas, cara, a gente teve que esperar até 2022, no final de 2022, pra finalmente ver essa continuação. Tudo isso? E eu vou dizer uma coisa, tá? Realmente demorou pra fazer esse filme, né? Mas o tempo foi usado na parte técnica, né? Porque no roteiro... Ô, Gustavo Cruz, o que tu tem pra dizer? Cara, então, eu nem tive tantos problemas, assim, com o tempo do filme, assim, com as 3 horas. Foi uma parada que eu acho que, por já não ter gostado tanto do primeiro, eu tentei ir pra esse com uma mente mais aberta, assim, sabe? Pô, vou lá, ele não vai ter um puta roteiro mesmo, deixa eu ir na experiência do James Cameron. Só que é impossível, assim, né? Depois de 3 horas, você ignorar as coisas, assim, que ele propôs, assim. É um roteiro que realmente, acho que pra quem pira muito nessa parte da história ser bem contada, eu fico com a sensação de que ele tá contando a história de Avatar, ele só vai realmente amarrar tudo depois de ter feito 5 filmes. Mas eu não sei se ele vai conseguir fazer todos, né? Porque esse foi já 100 milhões a mais do que o outro, né? Pra produzir. E eu senti, cara, que a experiência, ela é realmente muito impactante, assim, visualmente falando, é insano. Eu assisti em IMAX, então Nossa. é impossível você entrar no cinema e não sair de lá, caraca, que experiência foda. Eu acho que ele melhora um pouco os personagens do que no primeiro. Acho que a gente se importa mais com os filhos do que no primeiro. Isso ajuda na criação de tensão, assim. Mas eu meio que esqueci do filme, assim, uns 2 dias depois, sabe? É que assim, a história do filme, né, é muito simples, né? Na verdade o mundo evoluiu um pouco, agora o Jake Sully tem os filhos dele, tem a família dele, os humanos demoraram um certo tempo até se reagrupar e voltar lá pra Pandora pra dominar tudo, mas eles fizeram isso. E aí o grande problema, e eu também sinto muito isso que tu falou, é que a história do filme é basicamente uma vingancinha, né? É o coronel do primeiro filme, que uma solução tirada da cartola, que eles conseguiram pegar as memórias e colocar no corpo. Eles nem desenvolvem qual impacto isso tem nesse clone novo, se ele sofre com isso, se ele fica chateado, se ele se vê como menor por ser um clone. Isso não é nem abordado, né? Simplesmente é um Ctrl-C, Ctrl-V do vilão do primeiro filme, agora como um avatar, e ele quer vingança. I will have my revenge. O grande plano, durante 3 horas e 10 de filme eu quero matar o Jake Sully. E, cara, pra mim isso é muito raso, cara. Meu Deus. Volta um pouquinho, Miguel. Vamos ressaltar essa parte que alguém, em algum momento, na hora que tava fazendo o roteiro desse filme, parou e falou: e se o vilão fosse um clone do vilão do primeiro filme? A galera gostou muito do vilão do primeiro filme. Vamos voltar, mas não tem como, porque ele morreu. Faz o clone, que é o mesmo plot do Ascensão Skywalker. E é impressionante que se você parar pra pensar... E aí, qual que é o problema? Quando você para pra pensar no começo desse filme, é ofensivo. Porque, ó, não sei se vocês lembram no primeiro filme, que tem um bagulho do Avatar. Esse projeto de fazer o Avatar é um bagulho mega limitado. Tanto que o Jake Sully vai pra Pandora, que o irmão dele tinha o avatar dele, e ele era o único cara que serviria nesse avatar, então precisaram tirar o maluco da Terra, pra ele viajar sei lá quantos anos pra lá pra Pandora, pra ele poder entrar naquele corpo. Então já começa que esse plot device, que é um ponto fundamental do primeiro filme, eles apagam. Segundo ponto importante lá, o update de memória lá que eles têm, o log que eles fizeram, o backup de memória do maluco. Pô, se dava pra fazer isso, por que a Sigourney Weaver, no final do filme, teve que morrer, sendo que ela podia fazer um backup da memória dela pro avatar dela? Eu não sei se vocês lembram que no final do filme, ela tenta fundir o corpo dela lá com a árvore, dá errado e ela morre. Então quer dizer que ela podia ter feito um update da memória dela e ter subido no corpo? É um outro ponto importante do primeiro filme que eles simplesmente ignoram. O problema desse filme é que ele ignora pontos chaves do roteiro do primeiro filme. O Nobitânio, nem é mais importante, gente.
deixa disso. A moda passou agora. Ninguém mais quer Nobitânio. Agora a gente quer a Anrita. Pô, tu lembrou o nome da gosminha? Porra, tá... Porque é cretino, brother. É cretino. Tipo, é um bagulho cretino, assim. É sacana o bagulho que eles fazem do roteiro. Porque você para pra pensar um segundo, eu acho ofensivo. Falar, não pode ser que você tá me propondo isso, James Cameron. E essa parte do vilão eu achei bem tosca mesmo. A motivação dele eu achei ridícula. Até fiquei falando com o Léo, tá, mas peraí. Se os humanos conseguem passar a memória tão facilmente, por que não fizeram, sei lá, um avatar humano, então? E já que é tão fácil clonar as coisas assim, faz o corpo do coronel humano e bota a mente dele lá, pô. Porque funciona tão fácil essa porra. Por que não botaram ele em 10 avatares? Fizeram um exército. Fazer um super exército, né? Porra. Cara, eu acho, assim, a motivação do vilão pra mim é o maior problema do filme, né? Porque ela ignora um pouco a grandeza que é essa guerra dos humanos com Pandora. Existia um objetivo muito grande ali, existia um propósito muito grande nessa invasão, uma estratégia para que essa invasão ocorresse de uma maneira natural, digamos assim, para que eles conseguissem obter aquele Unobitânio que tinha tanto valor para a humanidade, para a sobrevivência da humanidade. O Unobitânio era muito importante, ele valia muito dinheiro, os ricos estavam enlouquecidos atrás do Unobitânio e essa parada meio que foi esquecida e daí realmente veio esse vilão que busca uma vingança. A parte da Sigourney Weaver, deles não terem feito um upload, deles não terem pego o pendrive Sigourney Weaver e terem colocado em outro notebook, eu entendo que é um processo relativamente complexo que foi feito lá por toda a humanidade, que são aquelas 36 pessoas dentro de um QG. Aquilo lá é um resumo de toda a humanidade, mas eu entendo que não dava pra fazer na Sigourney Weaver, ela mesma não conseguiria se fazer, porque, enfim, exige o resto da humanidade, que são as outras 35 pessoas que estavam lá, né? Então, isso eu até não me incomoda tanto, assim. Mas realmente, tem um momento do filme em que tu para e pensa, tá, peraí, mas o que os humanos querem, afinal? Por que as forças humanas estão indo atrás de Jake Sully? Se ele já não é, ele não é mais tão importante, entendeu? A gente tem mais o que achar em Pandora do que ir atrás do Jake Sully como se não houvesse amanhã. Então chega uma hora em que o propósito maior, ele meio que se perde no filme, né? Mas é por isso, é pelo que o Gustavo falou, cara. O maluco tem plano pra 5 filmes. E ele já não tem história direito pra um filme. Como é que ele vai pegar esse escopo e vai estender em 5 filmes? Aí o segundo filme tem que ser uma história de vingança mesmo, porque senão ele vai queimar a pauta. Mas isso daí eu acho legal que o Gustavo falou, que ele não se entusiasmou muito com o primeiro filme. E assim, pra mim, a simplicidade que tá no roteiro desse filme não é nem um pouco surpreendente. Porque pra mim, o primeiro era igual. Pra mim não tem diferença nenhuma do roteiro do primeiro pra esse. Inclusive, me incomoda mais o primeiro filme, que eu já vi uns outros 2, 3 que são muito parecidos com ele e são melhores, entendeu? Então, pra mim, eu acho também que tem muita gente que, tipo assim, não gostei do filme, nossa, mas o primeiro Avatar era tão... Não, cara, peraí. O primeiro Avatar era isso, velho. Esse daqui tem um ou outro defeito diferente, mas, cara, é o mesmo naipe, sinceramente. É que o primeiro filme é de apresentação de mundo, né? Apresenta o universo, fala como é que são as raças, como é que o mundo funciona. Então eu acho que dá essa impressão de que tem mais história, porque tem mais cena sendo construída do que é aquele mundo que eles vivem, tem mais novidade, né? E esse segundo filme, ele é muito, tipo, beleza, então já apresentou o mundo, agora o que vai acontecer nesse mundo? Mas aí, pra mim, se tu parar pra pensar, o resumo da história do primeiro filme, se tu for resumir, tu consegue mais palavras, que tu consegue ir além. Agora, resume o segundo filme. Um pai e sua família fogem de um cara que quer matar ele. Pô, a história é isso, entendeu? 3 horas do cara escapando, não tem história, não desenvolve nada. Tipo, mostra como é que o mundo é bonito, tem a construção de mundo da parte visual, mas escopo de história, de personagem sendo construído, cara, eu acho muito pouco, velho. Muito pouco mesmo. Eu acho pouco. Eu fiquei com a sensação de que eles só tentaram resolver o mais rápido possível as paradas pra ir logo pra água, assim, sabe? Porque tanto o lance de começo da história... Eu até achei ali no começo da história, pô, bacana, quando os humanos estão voltando, assim, você fala, pô, tem uma tensão aqui, tava tudo legal, agora vai ter uma tensão. Tem. Provavelmente eles vão deixar os riscos maiores na história, né? Porque, pô, eles têm uma família, então os humanos estão voltando. E seria natural os humanos voltarem, não precisava criar mais nada de justificativa, porque eles estavam ali pela grana, pelo objeto ali que eles buscavam. Era natural que eles iam voltar, porque valia muita grana, não precisava ter uma nova justificativa. E eu acho que eles até tentaram justificar esse lance da vingança com umas 2 linhas de diálogo, que é, a gente tá aqui pra viver aqui, só que a gente precisa eliminar os nativos, e os nativos estão sendo comandados pelo Jake Sully, logo
vamos matar Jake Sully. Eles tentam justificar, assim, com 2 linhas. E até seria o suficiente, eu acho, se não fosse o mesmo vilão, cara. Eu acho que o lance de ser o mesmo vilão e de tentar trazer motivação pra um soldado ali, matar o cara, e aí você tem toda a linha, o arco do vilão com o filho, que é isso mesmo, assim, eles conseguiram escalar um moleque Safado. sem assim, Safado. ele não consegue entregar nada, cara. Tipo, tem cenas do filme É foda. Que roteiro safado. Eles tiraram esse filho do... Mano, que safado. Vagabundo. do nada, assim, e tem cenas super emotivas pro personagem do moleque, e que, assim, você vê que é, assim, o ator de, sabe, série da Disney, entrega assim, nada, das nada. antigas, tipo, Lizzie McGuire, sei lá, aquelas Nickelodeon. paradas, o moleque atuaria ali numa boa. E eles ficam falando bro toda hora no Bro, filme. bro, Que isso é, começou a me... Bro, é foda. hey bro, what's up bro? Não, Let's go bro. cara, Let's save us bro. No início do filme, tem 40 minutos desse molequinho Chaka aí do Elo Perdido sendo zoado pelos outros avatares, pelos navios, né? Falando assim, hey boy, como é que eles falam? Monkey Human boy. Monkey Monkey boy. boy, Hey, Monkey é. boy, Monkey boy, Monkey... E eles ficam o tempo inteiro, vai. Aí chega, por favor, não aguento mais ouvir Monkey Boy. Eu não estou suportando mais. O